Começando aqui mais um fechamento de mercado. Vamos ver quais foram os ciclos do dia, os melhores trades de acordo com cada ciclo e ver os estudos do dia aqui. Então vamos lá. O que o índice fez aqui hoje? O índice estava no cenário aqui de canal amplo de baixa, que abriu corrigindo profundo. Aqui abre, corrige profundo na região da média móvel, deixa um gap de média aqui. E aqui já teríamos um bom primeiro trade do dia, que foi aqui a venda dessa barra, a venda que eu deixei aqui marcado como número 1, que seria o fechamento do gap magnético. O preço fecha esse gap magnético. Fecha esse gap magnético aqui. Corrige profundo em relação a toda essa perna aqui, né, que ela só renovou a mínima aqui. Então ela corrige profundo em relação a toda essa perna, fecha o gap magnético e deixa aqui uma boa barra de reversão, uma R2B, gap de média e falha na média do 15. Aqui nós teríamos um bom trade no dia já, primeiro bom trade. Você poderia vender aqui, acreditando que o preço pelo menos viesse renovar a mínima do dia, que manteria o ciclo de canal amplo de baixa. Canal amplo de baixa aqui assim. Só que o preço ele só busca o alvo de 1 para 1 da entrada. Nem veio buscar 1 para 1. Deixa eu só marcar aqui. Não veio atingir nenhum 1 para 1 da barra. Então aqui o preço ele falhou de atingir até o 1 para 1 da barra de entrada. Não consegue nem fechar o gap magnético, demonstrando força do lado comprador. Porque aqui, quando o preço ele faz uma perna, pullback, duas pernas, pullback, três pernas, demonstra a fraqueza do lado vendedor, formando aqui uma cunha, e a cunha, uma edge, ela tende a romper para o lado da linha de tendência. Aqui seria a linha de tendência e aqui é a linha de canal. Então, aqui demonstrou a fraqueza do lado vendedor, né? Aqui teve ainda a segunda entrada, né? Deixou um impulso aqui forte, fez mais uma correção e deixou uma segunda entrada, falha aqui H1, H2, falhou e acionou uma L2, deixando uma segunda entrada aqui a favor da tendência, que seria o canal amplo de baixa. Só que o preço ele faz mais uma puxada, não consegue, faz aqui uma terceira, formando uma cunha e perdendo a premissa esse trade, deixando uma boa barra de sinal aqui. Você poderia comprar aqui acima dessa barra, depois formar a cunha, né, que foi aqui, uma edge bull flag, que tivemos aqui uma puxada, né, um mastro, e aqui formou a bandeirinha de baixo, para poder projetar pelo menos esse movimento aqui para cima. Então, vamos ver aqui se a projeção desse movimento aqui foi onde o preço veio e depois ficou travado, né? Então, o preço projetou esse alvo na primeira perna igual à segunda, e após isso, ele deixa aqui uma segunda entrada, que seria a entrada dessa barra 4 aqui, rompimento e correção, que seria, ele rompe, falha de reverter, falha de romper, falha de reverter, que seria a falha da falha, e deixa um sinal. Você poderia comprar acima dela, com o stop abaixo, aqui abaixo, e levar o alvo para a projeção dessa lateralidade do dia que ela estava rompendo aqui. Que foi onde o preço veio buscar e depois reverteu, né? Vamos falar mais à frente. Então, aqui você teria um bom trade, o preço trabalha aqui, faz até um fundo duplo, deixando uma segunda entrada, melhorando a entrada, forma aqui um fundo duplo, segunda entrada aqui, a barra 5, que seria uma bandeira de alta em forma de fundo duplo, fez aqui de novo mais uma puxada, né? E formou mais uma bandeira em forma de fundo duplo, que seria uma ótima entrada, poderia comprar aqui com stop logo abaixo também, e o alvo levar para a projeção dessa lateralidade que foi rompida, que estava dando aqui em cima, essa lateralidade do dia que foi rompida, e foi onde o preço
parou aqui, formou uma bandeira final. Então aqui seria uma excelente entrada. Aqui, quando o preço ele falha de romper aqui, ele tenta romper, falha, tenta reverter, falha, mas aqui na barra 6 teria um cenário de possível triângulo expandido. Então, quando ele falha de romper, seria melhor sair do trade, né? Então, você sairia aqui com um pequeno lucro, mas quando ele falha de reverter, você poderia entrar aqui novamente na barra 7, que ele formou um rompimento e correção, que seria a falha da falha, mais uma barra de sinal. Então, aqui seria uma boa entrada, acreditando que o preço fosse atingir a projeção dessa lateralidade e foi buscar aqui. Após ele vir buscar aqui o alvo projetado, ele deixa uma entrada aqui, que seria de bandeira final, que ele fez uma bandeira, rompe para cima, falha e deixa uma inside bar como sinal. Aqui seria uma entrada excelente na venda, que seria a venda dessa inside bar, vender abaixo dela, na barra 8 aqui, que seria bandeira final, mais inside bar, mais movimento projetado, que seria que atingiu o alvo aqui do movimento projetado, e falha de rompimentos também, que seria, ele estava falhando de romper aqui nesse ponto de inflexão, falha de rompimento. Então aqui teria bons motivos para entrar aqui, acreditando que o preço fosse fazer pelo menos o alvo, que seria da bandeira final, 2 pernas para baixo. Que ele veio fazer aqui, acabou fazendo aqui. Daí teve um forte impulso. Após esse forte impulso, era provável que tivesse pelo menos mais uma puxada para baixo. Aqui então essa entrada foi uma excelente entrada. Após essa entrada, o preço fez esse forte impulso até a média. Deixou aqui, após esse microcanal forte aqui de baixo, não seria bom entrar aqui na média, né? Porque ele demonstrou bastante pressão. Poderia entrar numa segunda entrada. Aqui seria a entrada de H2. Não seria tão boa, mas ainda seria um trade aceitável. Esqueci de marcar aqui, mas eu não entraria nesse trade, pois ele estava no cenário de bandeira final. E uma bandeira final, ele tende a fazer uma correção um pouco mais profunda, ou correção em 2 pernas. Seria pelo menos 2 pernas para baixo, após uma bandeira final. Então, aqui se você comprou, você teria que deixar o stop aqui abaixo e você teria que sair na barra 9 aqui, que armadilhou a compra de H2 aqui, que seria H1, H2. E já poderia entrar na venda, que seria aqui após o impulso, falha de H2. Você vender abaixo dessa barra, falha de H2, após um forte impulso aqui de baixo e o contexto de bandeira final, que poderia também, ela pode fazer 2 pernas para baixo ou reverter todo o movimento de alta. Então aqui seria uma boa venda também, falha de H2, para levar para um alvo mais abaixo, que poderia ser também a mínima desse canal aqui, que foi o alvo que veio atingir aqui quase no tique. Que após o impulso, ele fez uma correção e se tornou impulso e canal, né, que seria o spike in channel. Atinge esse alvo. Após atingir esse alvo aqui, antes de atingir esse alvo, o preço faz aqui uma M2S na média, né? Teve L1, veio aqui, depois fez uma correção, L2. E L2 na média é uma M2S, né? Após o impulso. Aqui, L2 na média, M2S, deixei marcado. Eu poderia vender aqui para vir buscar um scalp até aqui, mínimo, que seria um alvo que os vendedores poderiam estar buscando, a reversão desse canal, ou a reversão desse movimento aqui também. Após atingir aqui o preço, forma aqui, fica bem lateral aqui, no possível TTR, mas forma aqui uma bandeira de baixa aqui, né? Uma bandeira de baixa, falha de romper aqui, esse ponto de flexão, formando aqui topo duplo com micro topo duplo e deixando uma boa entrada. Poderia vender aqui na entrada aqui na barra 11, que deixou umas barras de sinal, e levar o alvo aqui para a mínima do dia, que seria um excelente alvo, acreditando que o preço fosse romper
e projetar também aqui todo esse movimento aqui. Calma aí. Projetar todo esse movimento aqui para baixo. Foi aqui, essa projeção aqui para baixo, né? Seria um movimento mais macro, que ele formou aqui. Ele veio atingir aqui, que estaria próximo da mínima do dia anterior, que seria um excelente alvo também. Poderia projetar também toda essa lateralidade aqui para baixo, seria um outro alvo excelente. Essa lateralidade que foi formada quando o preço testou a mínima do canal. Aqui ele voltou bem pouco para atingir esse alvo. Deixa eu pegar aqui. Ele buscou o primeiro alvo. Atingiu o primeiro alvo. Mas já estava no final do pregão aqui. Então, quando o preço ele faz falha de ir para cima da média aqui e tem um impulso e correção rompendo aqui, ó, rompe, falha de romper, falha de reverter, teria uma boa entrada aqui também na entrada 12, que seria a falha da falha. L1 após impulso. Então aqui ele falhou de romper aqui esse ponto de flexão. Poderia considerar que seria essa lateralidade estreita que formou. Ele tenta romper, falha, tenta de retomar, falha. E deixa uma barra de sinal aqui. Você poderia vender essa barra, acreditando que ele poderia projetar também essa lateralidade aqui estreita que formou. Foi formada aqui no dia. Que deu aqui um pouco mais abaixo. Teria diversos alvos. E o gap magnético que estava na mesma região. Então, aqui seria um outro alvo importante. Lembrando que quando o preço forma uma lateralidade abaixo da média, ele tende a partir dela. E quando ele está formando, ele tende a buscar ela. Então, aqui seria uma boa venda, acreditando que após esse forte impulso aqui, ele retomaria a tendência. Aqui, se olhando no micro, ele já seria um rompimento, faz a primeira correção, microcanal, primeira correção, ele tende a fazer uma segunda perna. Após isso, teria 13 aqui, que seria uma L1 após rompimento, né? E inside bar, que já estaria aqui num canal estreito de baixa. E aqui seria o último trade do dia, que seria a venda abaixo da inside bar, que aqui ele já estaria num canal estreito de baixa. E aqui, a partir desse ponto, teria que ficar atento se o preço falharia de romper nesse ponto de flexão ou nesse ponto de flexão. Como ele está num ciclo que é forte, ele tende a romper. Se ele tivesse vindo num ciclo que seria mais fraco, tivesse vindo aqui num ciclo de canalzinho amplo, que ele vem fazendo correções profundas, demonstrando fraqueza, demonstrando pressão do outro lado. Então, aqui você poderia sair do trade, desses trades, nesses pontos de inflexão, ou até no fechamento do gap. Mas como ele veio com bastante pressão, né, barras que não ia nem acima, né, da barra anterior, aqui foi a primeira vez, depois ele não teve nenhuma correção acima de barras, só aqui no finalzinho que ele veio acima da inside e terminou o dia fazendo uma correçãozinha um pouco mais profunda aqui próximo da região da média móvel. Então aqui esses foram os ciclos do dia, né, de acordo com cada trade aqui que seria melhor de se fazer, e os estudos que deixei aqui marcado também para vocês olharem e também poderem fazer suas análises e entender melhor cada trade, né, de acordo com os estudos, né, e os ciclos do mercado. Então é isso aí, pessoal. Valeu, até mais.